Me contaram que você sempre quis ter uma horta em casa, mas a sua desculpa era que ou você não tinha espaço para plantar uma horta no chão, ou que você mora num apartamento e não bate muito sol lá. Seus problemas acabaram com esse vídeo, meu mestre. Eu vou te mostrar dicas rápidas na primeira série de vídeos aqui que vão te mostrar como que você pode ter uma horta em casa e uma horta em vasos, como essa daqui que eu tô mostrando para vocês. Se você suportar a minha voz falando um pouquinho aqui, só eu acredito que você vai aprender muito com esse vídeo. Vamos lá? E aí, meus mestres, como que vocês estão? Aqui é o Caio, do Meu Mundo Plantar, e estou aqui para te ajudar com dicas rápidas de como que você pode ter uma horta em casa, em vaso, num cantinho ali que bate um pouquinho de sol. Eu sei que você já viu alguns vídeos aí que falam coisas miraculosas que acontecem quando você não tem sol nenhum, mas a primeira dica que eu tenho que te dar é: seja honesto com você mesmo. Naquele cantinho que você está projetando a sua horta, a horta em vasos, quantas horas de sol bate ali? Por que é importante eu saber disso, Caio? Porque determinando a quantidade de horas que você vai ter naquele cantinho, para aquele vaso, você vai saber que tipo de planta você vai poder ter lá. Plantas de pleno sol ou de sol pleno precisam ficar torrando no sol o dia inteiro. Já plantas de meia sombra ficam ali entre as 4 horas, 3 horinhas todo dia. E plantas de sombra, até as plantas de sombra vão precisar receber sol. As plantas de sombra são aquelas que são filtradinhas pelo sol e recebem aí em torno de umas 2 horinhas, 1 horinha de sol fraquinho todo dia, no começo da manhã ou no fim da tarde. Foi honesto com você? Seguiu a primeira dica? Caio, então agora eu sei, tem essa quantidade de horas naquele cantinho que eu quero colocar meu vaso. Simbora para a segunda dica. Você vai precisar ter um substrato. O que é o substrato? É a terrinha onde a sua planta vai crescer, vai colocar as raízes dela e é dali que você vai tirar a sua comida. Um substrato adequado vai precisar ser um substrato adaptado para cada tipo de planta. Geralmente, os substratos para hortas são como esses daqui que eu estou te mostrando agora. Vamos dar uma olhada? Olha só como que está esse substrato. Sempre os substratos têm que estar poroso, pedaçudo. O que significa isso, Caio? Significa que as minhas raízes, ó, elas vão poder brincar aqui dentro, não é aquela coisa presa como uma rocha, a não ser que a sua planta seja uma planta que cresça em rochas, que não é o caso das nossas hortaliças, o seu substrato precisa estar desse jeito. Como que eu faço o meu substrato? Bom, eu tenho uma composteira aqui em casa. O que a composteira faz? Ela pega meus itens de cozinha e os bichinhos do solo vão transformar isso em nutrientes para o solo. Vai aparecer aqui nos cards essa recomendação para você de uma composteira que eu tenho aqui em casa. Mas você pode adicionar outras coisas também, como por exemplo, carvão, perlita, um pouquinho, mas só um tiquinho assim de areia, para deixar isso daqui mais pedaçudo, para na hora que você regar, ele não vire uma pedra, uma rocha. A sua plantinha que está aqui, ela precisa respirar. Um solo adequado é esse solo aqui, ó, que você pega na mão, ó, e ele é poroso. Então, você pode você mesmo fabricar o seu substrato, ou você pode ir comprar um substrato pronto, um substrato para muda, substrato para horta. Você pode comprar aí mesmo na sua cidade, ou você pode pedir na internet que eles levam para você. Uma outra dica que eu posso dar para vocês que são marinheiros de primeira viagem é: escolham bem os itens da sua horta. Por que eu estou dizendo isso? Bem, tem algumas plantas que elas precisam de cuidados especiais. Se você esqueceu de regar, ela já vai reclamar. É o caso daquelas folhas. A gente pensa que é fácil cuidar às vezes de um alface, de uma chicória. Essas plantas mais folhudas, elas são praticamente água. E se você deixar de regar essas plantinhas um dia ou outro, elas vão sentir. Para você não ficar, meu Deus, eu mantei minha planta, pegue algumas plantas que não vão precisar tanto assim. Quer ver um exemplo? Eu sempre incentivo vocês a começarem com os temperinhos. Por exemplo, esse alecrim aqui, eu fiz ele de um galinho. Cortei um galinho, deixei para enraizar e vou lá, ó, ele tá desse tamanho. Se eu tivesse colocado ele no chão, é claro que ele ficaria maior do que ele tá ainda.
mas ele tem um cheiro maravilhoso, tá bem cuidado, tá fantástico. Esse tipo de plantinha aqui, ele não vai reclamar se você, por exemplo, esquecer de regar um dia ou outro. É uma plantinha, por exemplo, que precisa bater bastante sol nele. Mas é uma plantinha que, se você tiver ali uma meia sombra, talvez ele vá se desenvolver. Não tão bonito como ele fica, mas ele vai se desenvolver. Então, pegue essas plantinhas que são um pouquinho mais fáceis. Você pode tentar, por exemplo, com um alecrim. Você pode tentar com uma cebolinha, uma salsinha ou qualquer outro tipo de planta que não exija que você tem um conhecimento mais específico. Algumas plantas são um pouquinho mais complicadas de início para você cultivar, mas se você começar com essas mais fáceis, voilá, você vai pegando mais praticidade, mais conhecimento e você vai conseguir cuidar delas. Então, ó, como que a gente está vendo aqui, é bem poroso, tá bonitinha a minha cebolinha, tá bonitinho o meu alecrim. Só que você tá vendo aqui, ó, que o solo, meu substrato, tá exposto. Nunca é bom isso daqui. Se você vai fazer uma horta no chão ou em vasos, nunca deixe o substrato desse jeito. Por quê? Você vai adubar, seus nutrientes vão, ó, subir. Esquentou muito, ficar empedrado isso daqui, os bichinhos do seu solo também vão sumir. Então, o que a gente vai fazer? Então, você vai pegar alguma coisa para fazer a cobertura disso daqui. Vale, por exemplo, casca de pinos? Vale. Vale serragem? Também vale. Todas essas coisas aí, os próprios bichinhos do solo vão comendo essa superfície e as coisinhas aqui vão se decompondo e transformando em própria matéria orgânica para suas plantas. Agora, uma coisa que todo mundo tem, às vezes você não tem em casa, mas às vezes você tem aí um vizinho, ó, a para de grama. Tá vendo essa para de grama? Ela tá meio úmida, mas ela já tá mortinha. Se você não tem grama na sua casa, eu tenho certeza que seu vizinho, aí um jardim perto da sua casa, ou até mesmo uma pracinha, quando eles vão fazer aquela poda, aquilo lá é ouro, minha gente. Você pega essas aparas, ó, e você vai colocar aqui como superfície, ó, do seu vaso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Caio, quanto que eu coloco? Você tem que ser generoso na sua camada de drenagem. Algumas plantas, como esse alecrim, não eram para curtir tanto, mas está fazendo tanto sol aqui que eu estou regando mais do que devia essa planta. Então, ó, você está vendo que eu estou sendo generoso? Pelo menos uma camada aqui, ó, talvez aí, não sei, uns 10 centímetros, seria interessante. Ó, você pode envolver. E isso daqui a gente está sempre trabalhando na linha orgânica da nossa horta. Ó, tá vendo? Tô sendo generoso. Você viu que eu não fiz uma coisa bem simplesinha. Não, eu fui bem generoso. Então, quando você for colocar substrato no vaso, lembra sempre que você tem que deixar um espaço para você colocar essa camadinha de mulching, uma camada protetora, uma palhinha protetora aqui em cima, que vai proteger o seu solo, e os bichinhos vão fazer a decomposição, e na decomposição disso daqui, que vai durar semanas, né? Como é a para de grama, vai durar semanas, essa decomposição vai se transformar em matéria orgânica e a sua própria planta vai usar isso daí para os nutrientes que ela precisa para fazer o seu ciclo. Então, ó, fiz uma camada generosa aqui. E o que acontece? Por que isso é bom? Não está fazendo muito sol aí na sua cidade? Então, quando bater sol, vai esquentar a palhinha e a palhinha vai ser como se fosse um cobertorzinho para não deixar o sol bater lá embaixo. Então, os meus bichinhos do solo vão trabalhar lá de boa. Essa palhinha também, ela vai segurar a umidade e os adubos que eu colocarem no meu substrato. Então, vou conseguir ter por mais tempo a rega, vou ter que regar menos, vou ter uma economia de água e a minha plantinha vai estar protegida.
essa palhinha aqui é o que acontece lá na natureza. Então, as minhas plantinhas vão achar que elas estão lá ao ar livre, todas bonitinhas aqui, dançando, sambando, enquanto os bichinhos lá do solo estão trabalhando. As suas plantinhas precisam comer, elas precisam sim comer. Como que você vai dar comida? Se você colocar elas num canteirinho de uma horta, elas mesmas ali vão se encarregando de você pegar um nutriente aqui e um nutriente ali. Mas quando o negócio é vaso, você precisa urgente regar. E nessa rega já inserir comidinha para sua planta. Então primeiro você rega, depois você coloca seu adubo e depois você rega de novo para esse adubo absorver. Você pode ter adubos foliares, adubos aí granulados, você vai ter uma imensidão de adubos para colocar. Na sua horta você pode ter um adubo, por exemplo, do NPK 10-10-10, nitrogênio, fósforo, potássio. Começa com ele. Daí você vai começar a dar mais nutrientes para suas plantas. O whey protein da sua planta para ela ficar ó, bombadona, marombona. O que seria esse whey protein da sua planta? Um bocashi ou um NPK mais 10 ou outros tipos de nutrientes que a sua planta precisa. Quando você for comprar lá o seu nutriente, né, o seu adubo, seja na internet, seja na casa agrícola aí da sua cidade, vira a embalagem. Quanto mais letrinha tiver ali, mais nutrientes as suas plantinhas vão consumir. Se elas não comerem, ou elas não vão se desenvolver, ou não vão dar uma comida de qualidade para você colocar na sua mesa. Então, quer comer com qualidade? Cuide do solo, como a gente falou agora, você tem que ter um solo vivo, com bastante nutrientes. Coloque a sua palhinha ali, regue e dê também a comidinha da sua planta. Não, falei que seria rápido nessa minha introdução para a minha horta em vasos. Dicas rápidas, dicas tops para você começar ainda hoje. Você pode começar pegando uma semente de alguma coisinha aí que você quer cultivar. Caio, eu queria já uma coisa mais rápida. Vai numa casa agrícola, tem casas agrícolas que vendem a muda, uma mudinha de alface, uma mudinha de outros tipos de plantinha aí, e você vai economizar uns 15, 20 dias no processo. Nessa super introdução ao mundo da horta em vasos, você aprendeu que você tem que saber quantas horas de sol vai bater naquele cantinho, que você tem que proteger o seu substrato com a camada protetora, rega e comidinha. E aí, você gostou desse vídeo introdutório sobre o mundo da horta em vasos? Comenta aqui, por favor, o que você achou desse vídeo, curta, compartilhe e peça aqui qual tipo de plantinha que você quer cultivar em vasos aí na sua casa. Vai maratonando os outros vídeos aí e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! What's my existence?